Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aonde a gente investe com tudo isso acontecendo? É o que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo, como a gente analisar, quais ações a gente deve comprar, que tipo de investimento a gente deve colocar, que setor a gente deve investir no momento que a gente está passando realmente de algo muito importante acontecendo no mundo e a gente precisa ficar atento a tudo isso. Certo? Vamos para o vídeo. Bom pessoal, primeiramente preciso falar que esse vídeo a gente está tirando toda a parte de questão de guerra, tem pessoas morrendo, tem soldados morrendo, então eu não estou olhando esse lado, eu estou olhando apenas no lado econômico, no lado dos investimentos, no lado para ajudar vocês a se protegerem nesse lado também, perfeito? Então pessoal, o que a gente precisa entender, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela impacta no mundo todo, principalmente na inflação. Se a gente for pensar, teoricamente o gás natural está subindo muito e eu vou colocar aqui já na tela para a gente identificar tudo isso. A gente consegue ver que o gás natural, por exemplo, com tudo isso, ele teve um momento de subir 25% na noite passada no índice do gás futuro. Agora está subindo em torno de 5,7%. O petróleo está subindo em torno de 7,16%. Então o petróleo Brent futuro. Então a gente consegue ver que isso movimenta, e o petróleo subindo, o gás natural subindo, a inflação vai subir. Teoricamente vai chegar nos consumidores também esse preço. Então a gente precisa ter esse entendimento, não é simplesmente uma guerra de poder que a Rússia quer realmente pegar a Ucrânia para ela novamente, então não é essa a questão, tem muito mais do que isso, certo? A gente sempre se pergunta nesses momentos no que investir, né? O mercado despencou, a gente está agora gravando esse vídeo às 11h25 da manhã, a gente consegue identificar aí várias ações abriram hoje, o mercado CVC caindo 10%, Magalu chegou a cair 8%, Embraer caindo 10%, Azul caindo 8%. Por que isso acontece? Na verdade, o mercado ele precifica. Por que uma empresa do turismo caiu? O mercado já pensa que teoricamente vai baixar as viagens, vai baixar o faturamento da empresa, ou simplesmente o mercado pensa, ou o mercado não pensa e simplesmente sai de posições dessas empresas, perfeito? Porque teoricamente Azul e Gol, que caíram bastante hoje no início do mercado, elas fazem só voos aqui para o Brasil, então teoricamente não vai impactar especificamente em voos internacionais. Então, claro, a gente sabe que a inflação subindo, o preço da mercadoria vai subir também e isso vai impactar também essas grandes empresas. Mas não tão diretamente quanto daqui a um pouco empresas de petróleo e gás natural nesse sentido. Então sempre eu digo que a gente tem que ser frio, então a gente aqui está abrindo, então vou olhar agora o gráfico do dólar. O dólar está subindo nesse momento em torno de 2,3%. Por que o dólar sobe nesse momento? O pessoal tira dinheiro dos investimentos mais arriscados, de empresas de tecnologia, empresas small caps, e eles colocam em moedas mais fortes, e o dólar é um deles. O dólar vinha numa queda nos últimos dias bem acentuada, e hoje em específico subiu aí 2,3%. A gente consegue ver então por que o Bitcoin, né? Por que o Bitcoin está caindo, se a gente olhar aqui, hoje está caindo 8,3% nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Então 8,6%. Por que o Bitcoin está caindo tanto? Porque o pessoal entende que o Bitcoin ainda não é uma reserva de valor, certo? Diferente do ouro. Se a gente olhar o gráfico do ouro, a gente consegue ver o ouro futuro subindo 2,4%. Então, como o mercado é compra e venda, tem gente saindo de posição de Bitcoin, de Ethereum e entrando em moedas mais seguras. Então, dólar e ouro também. Então, o ouro é uma reserva de valor. Então, está subindo aí em torno de 2,4%. A mesma próxima aí a variação do dólar também. Não adianta a gente fazer esses movimentos de carteira depois que o mercado precifica esses movimentos. Então vale a pena a gente ter sim uma parte da nossa carteira dolarizada para sempre quando acontecer algo no mercado, e vai acontecer, vai ter anos que vai ter pandemia, vai ter anos que vai ter guerra, vai ter anos que vai ter ataque terrorista. Infelizmente, a gente tem que estar preparado para tudo isso no mercado financeiro, certo? Então a gente consegue ver então o ouro subindo, gás natural subindo, petróleo subindo também. Então, teoricamente, todas as empresas que são referentes à sua receita ao petróleo, elas vão subir, e a gente conseguiu ver isso hoje. Então, Petrobras subiu, PetroRio subiu, 3R subiu. Então, todas essas empresas de petróleo subiram também.
Porque o Brent ele está em torno de R$100. Ele bateu muito rápido esse valor, né? Ele está com uma projeção aí, por exemplo, o petróleo do Brent futuro, com essa alta de 7%, já chegou naquele teto de R$100. Tem projeções de 120 o Brent chegar. Então isso é um número muito alto e reflete muito nas receitas das empresas, perfeito? O que a gente tem que entender? Isso vai impactar no longo prazo nos investimentos? Não. No curto e médio prazo? Vai, certo? O que vai acontecer? A inflação vai subir, principalmente lá fora. A inflação subindo, eles vão ter que subir mais ainda talvez a taxa de juros. Eles subindo a taxa de juros, a taxa de desconto das empresas sobem, a taxa de desconto das empresas subindo, os seus valuations caem. Então, teoricamente, esse é o cenário. Então, a gente precisa entender o quê? Carteira diversificada sempre vai estar protegendo a gente. Se o mercado americano cair, compre um pouco de ações internacionais. Eu acho que é ótimo momento da gente estar comprando essas empresas e estar se posicionando para médio e longo prazo. Teoricamente, as ações do Brasil, hoje elas caíram quando abriu o mercado, teoricamente elas podem cair nos próximos dias também, conforme for se agravando toda essa guerra e for se intensificando tudo isso. Então também, compre ações de valor, empresas que, por exemplo, o Magazine Luiza hoje chegou a cair em torno de 8% no início na abertura do mercado. Faz sentido toda essa queda? Então, VEG, Vale, quantas empresas fortes também caem nesses momentos? Então, vale a pena a gente analisar. De novo, esse vídeo não é uma recomendação de compra para vocês. Realmente eu estou te fazendo pensar na parte de educação para te buscar estudar essas empresas e conseguir entender se faz sentido ou não investir nelas, certo? Vale a pena agora comprar Bitcoin? Talvez sim, de novo para médio e longo prazo. É uma queda muito acentuada. A gente sabe que tudo que cai em V, historicamente sobra em V também, perfeito? Então, fundos imobiliários e renda fixa. Então, tu consegue se proteger, diversificar a tua carteira, mesmo em cenários difíceis assim. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Toda a parte de valuation, toda a parte de fundamentalista, análise de indicadores, tem a nossa plataforma LDX Educacional que te ensina a fazer tudo isso. A gente vai deixar o link aqui embaixo no vídeo. Porque é importante, além da parte macroeconômica, a gente entender o que está acontecendo nisso tudo, a gente ter o entendimento técnico fundamentalista de investimento e conseguir montar uma carteira que vai te dar uma rentabilidade melhor ainda. O Warren Buffett sempre fala, compre quando as pessoas estão pessimistas e vende quando as pessoas estão otimistas. Nesse momento, as pessoas estão totalmente pessimistas contra o mercado. Então é esse o momento que a gente tem que agir, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até um próximo e forte abraço!